criadores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Criagro, porque o quê? O Galo cantou e a gente voltou mais uma vez com o primeiro podcast que fala exclusivamente de marketing e comunicação do nosso agronegócio. E como vocês sabem, a gente está numa temporada de episódios um pouquinho diferentes daqueles iniciais. Então, a Natália está gravando os episódios também lá em Cuiabá. E eu estou aqui em Luiz Eduardo Magalhães gravando com uma co-host super especial, que é a Carol Mantovani, agrônoma, marqueteira, sucessora familiar, fazendeira e é um amor de pessoa. Não preciso nem falar mais nada, né? Vendeu meu peixe já aqui. Bom, Mônica, um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, é esse projeto que eu admiro muito de duas pessoas aí, que são feras na comunicação do agro, da pecuária. Então, estou aqui muito feliz de fazer parte desse projeto junto com vocês e de trocar ideias sobre marketing agro, que eu adoro. E a gente sai muito mais inteligente dos episódios que a gente grava. E antes de apresentar nossos convidados, eu gostaria de lembrar você que existe uma coisa chamada seguir o canal no YouTube, que é muito bom, sério. Tenta lá que vocês vão gostar. Brincadeiras à parte, dá um like aqui no vídeo se você está gostando desses episódios que a gente está soltando. Esse mesmo episódio está disponível em todas as plataformas, Spotify, no YouTube, onde você quiser ouvir, você vai encontrar a gente. E a gente está lá no Instagram, @cria.agro, compartilhando sempre muita informação, muita coisa legal sobre essa comunidade de criadores do marketing agro. E hoje a gente está aqui com dois convidados, assim, olha, se a gente tivesse 3 horas e meia de podcast, ia faltar tempo para tanto assunto. Nós temos duas pessoas que são muito especiais para mim, que eu admiro demais o trabalho. Não só profissional, mas também como pessoas. São pessoas criativas, engraçadas, gostoso de conviver com vocês. Natália e Thiago, ambos são de uma empresa que vocês vão ouvir falar muito dentro do agro ainda, que chama Baobá. E eu vou fazer hoje diferente. Vou pedir para vocês se apresentarem, no que vocês são formados, qual é a fama que vocês têm dentro do agro, que é de ser, eu já vou dar o spoiler, é de ser uma agência extremamente criativa, e a gente vai provar isso. Mas, enfim, sejam bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Obrigada por vocês estarem aqui, né? A gente aproveitou essa fugidinha de vocês de São Paulo para aqui para o Luiz Eduardo. Que legal. Bom, meninas, antes de mais nada, é um prazer mesmo para a gente estar aqui. Eu acho que é um novo momento também da gente no marketing, estar inserido nesse contexto agro. Para me apresentar um pouco, né, para quem está aqui ouvindo a gente, eu sou a Natália, sou comunicadora social e eu estou na Baobá há 12 anos. A agência está fazendo 12 anos agora, né? Eu sou uma das sócias fundadoras e sou responsável ali mais pelas partes de criação e conceito de ações, ativações, eventos, enfim, eu estou mais na parte acima da criação mesmo, dentro lá do espaço, então estar no Criagro para mim faz totalmente sentido com a minha função e execução diária. Brinco que eu já estou pedindo música no Fantástico, estou a 3ª vez aqui em Luiz Eduardo Magalhães e a minha primeira imersão nesse universo agro foi justamente aqui, há quase 2 anos atrás. Então é muito legal estar de volta às raízes da minha inserção no agro. Achei bem interessante poder estar aqui participando com vocês, então mais ainda. E aí, prazer, sou o Thiago Franklin. Na agência, eu sou o diretor de estratégias, também sócio fundador ali. A gente tem uma estrutura lá que a gente está num processo de transição de nomenclatura, mas a gente ainda mantém, por enquanto, a agência 360, né? Então, até por isso, a gente tem um fatiamento muito grande de colunas ali dentro, né? A gente tem de branding, digital gráfico, audiovisual, a coluna de sonorização, UX UI, que é uma coluna à parte do digital, até porque a gente implementou a concepção para todas as outras colunas, né? A usabilidade, né? User experience e user interface, né? A usabilidade e o processo de concepção de usabilidade e interface.
Temos a coluna dos FIIs, inevitável, né? Todo mundo que é desse mundo conhece, né? E porque os nossos FIIs, eles são diversos, né? Como a gente acaba atendendo 360 algumas multinacionais, algumas corporações bem grandes, nosso FII acaba sendo muito além do FII básico, que o pessoal acaba pensando em mídia social e afins, né? Tráfego e tal. E também temos a coluna mais maluca de todos, que é de eventos, né? Puta, a coluna de eventos essa daí... Não, essa daí... Da insalubridade. A coluna da insalubridade. Puta. Amei a descrição. Nossa, só cá entre nós, né? Eventos é um amor e ódio eterno, né? Não sei. Não, eventos é uma intensidade que é aquilo, né? É a coluna que eu posso falar à vontade, assim, porque eu vejo de fora, né? Não é a coluna que eu atuo, exceto quando a parte estratégica inicia ali para dar a despontada da estrutura, mas aí depois desce para o tático ali, desce para o operacional. Aí eu só fico olhando de longe falando, meu Deus do céu. Às vezes dá até um arrependimento de leve ali, falando, nossa, puta, a gente podia ter pensado em outra coisa, né? Podia. Quem deu a ideia? Quem foi? Que absurdo. Foi nossa essa ideia, meu Deus. Não, e tem um ponto até que você falou dessa questão da nossa fama de criativos e tal. E eu acho que eu já até comentei isso com você em algum outro momento, que a Baobá a gente tem um sério problema, que é a falta do não. Puta, É um sério problema. Porque, a princípio, a gente sempre fala sim, até que prove-se o contrário. Mas até que a gente consiga entender a inviabilização de uma ideia, a gente parte do princípio de que ela realmente é viável e que a gente consegue realizá-la. Isso porque depende de N fatores, né? Não só de uma ideia, porque uma ideia na cabeça não necessariamente ela é uma ideia que vai sair... Na prática é diferente. A prática ela é bem complexa. E eu acho que um desafio que a gente tem, inclusive, tendo adentrado a este segmento agro, né, nessa história recente da Baobá, em São Paulo, tudo é um pouco mais fácil. Exatamente. A logística é mais fácil. Os custos são melhores. outros. Então, Mão assim... de obra. Mão de obra é acho que um podcast à parte. Que a gente pode depois falar sobre isso, mas realmente de a gente encontrar, né, essas cabeças que são criativas, o tanto quanto para não só suportar, mas para complementar também o nosso processo criativo. Mas eu digo assim, se a gente vai fazer qualquer ativação, por menor que seja, para São Paulo, o custo logístico é X. Às vezes o custo logístico fica maior que a ativação, fica maior do que a ação proposta, para que a gente possa realmente trazer para as regiões onde a gente tem atuado hoje. Então, isso acho que é um ponto que eu vou até usar a minha palavra que eu sempre falo do que nós éramos antes com a Baobá, que a gente sempre foi uma agência cosmopolita, uma agência que está sempre dentro de projetos muito voltados à tecnologia, banco, grandes corporações de automobilismo, coisas nesse sentido que são muito... um outro universo, né? E o que é legal é a gente poder trazer um pouco dessa experiência, fazer um cross e trazer essas ideias, as intenções que a gente já teve até com outros clientes que tinham um outro viés, um outro perfil, e a gente consegue trazer isso para o universo agro, e acho que isso talvez tenha feito um pouco dessa diferença no nosso processo criativo dentro do segmento. Então, acho que é bem legal, soma-se muito. Né? Esse cruzamento de universos mesmo. Né? E só contextualizando para quem está nos ouvindo, a Baobá tem 12 anos e tem 2 anos que vocês atuam mais fortemente dentro do agro, mas foi uma mordida que não solta mais, assim. Porque uma vez dentro do agro é muito difícil de sair, principalmente quando a qualidade do serviço prestado é muito boa. E hoje a gente vive uma realidade em que a gente tem muitas agências que não são especializadas em agro, mas que elas estão começando a entender que esse é um mercado que precisa da criatividade que elas têm com outros segmentos. É muito fácil, e aí eu falo assim... minhas palavras, com propriedade. Né? É muito fácil você ser criativo no comércio, é muito fácil você ser criativo em segmentos que estão acostumados a isso. Mas a criatividade no agro, ela
desejada, ela é ansiada, mas ela também é temida. Então, assim, muitas vezes você... Tipo assim, cara, eu quero botar um foguete todo plotado para ir para a Lua. Vai ser incrível, primeira vez. Vamos fazer? Bora, vamos fazer. Eu vou entrar em contato com o Elon Musk. E aí, quando é a próxima viagem, na hora de realizar, vai virar uma pipa, né? Sim. Que foi aprovado. Expectativa versus realidade, né? E não é assim, e não é só financeiro isso, né? Na verdade, assim, é tipo assim, mas o cliente não vai gostar se a gente fizer entrevista com o outro. Mas se a gente postar foto de um, o outro não vai gostar. Mas eu não gostei dessa cor. Então, assim, tem vários detalhezinhos. A gente estava até brincando agora há pouco, né? A criatividade no marketing ela é tão complexa que, por exemplo, o ornitorrinco ele foi criado uma criação de marketing. A ideia original era, vamos fazer um pato, vamos. Mas aí foi fazendo várias alterações do cliente, né? O cliente pediu alteração, como é que foi? Como é que é o final da história, Carol? No final, o designer se revoltou e falou assim, eu vou fazer do jeito que o cliente me pediu só pra provar pra ele como que é feio. E aí nasceu o ornitorrinco. E aí o cliente olhou e falou, É isso mesmo! Era o tchan que faltava. Era isso que eu queria. E aí você ficou olhando assim e falar, é? Legal! Você só dá aquele vazio, né? Eu não vou botar isso no portfólio. A frase. Não, mas ó, a gente já passou por algumas situações, ainda não no agro, mas algumas situações a gente não colocaram coisa em portfólio. Graças assim. a Deus, nossos clientes, dos clientes da Baobá, eles não têm esse problema de querer estragar o próprio projeto. Não, mas isso aí Só Eu os ouvi dos outros. falar que tem clientes Só o dos outros. Mas vamos mostrar um pouquinho dessa criatividade. É muito fácil a gente falar assim, somos criativos e mostrar pouco. Mas eu achei legal que você comentou isso, porque é até uma coisa que a gente comenta muito, uma das definições que a gente tem na Baobá é que a Baobá é um caldeirão de criatividade, porque apesar da gente ter uma abrangência muito grande de desenvolvimentos ali dentro, por várias colunas, mas no final das contas, isso eu acho que é um cuidado que vale muito para a galera do marketing. No final das contas, quando você deixa tudo muito processual, você vai perdendo muito a criatividade. Então, a gente brinca que somos um caldeirão de criatividade porque sempre tem que ter uma pitada diferente. Sempre, quando você entra numa esteira ali de produção, tem que tomar um cuidado muito grande, porque para quem trabalha com criação, para você perder o pé e ficar tudo igual e virar um pãozinho de padaria em qualquer das colunas ali dentro, é assim, ó. É um instante. E eu acho que tem um ponto relacionado, inclusive, à parte de criatividade. É legal que tá aparecendo aí. Aqui é uma das criatividades em ação, né? A roda gigante. Que é legal que é daqui, né? Isso aconteceu aqui em Luiz Eduardo, então isso é bacana de se ver. Esse é um projeto, inclusive, com essa brincadeira que eu falei que a Baobá não fala não. Imagina a complexidade que foi. Essa roda gigante é a mesma roda do Lollapalooza. Então, ela chegou aqui ainda pré-plotada de Lola. A gente teve um processo ali. Então, assim... eu acho que o que eu ia comentar tem uma total sinergia com esse projeto. É muito bom quando a gente, como agência, tem uma parceria muito frente a frente com o próprio cliente. Tanto no sentido de complementar a criatividade, quanto no sentido de ter liberdade de criar. Então, até credenciando uma parte muito importante, que é a Ana Marotti, que é a diretora de marketing hoje da AgroSul, uma querida que eu amo de paixão. Sensacional. Tenho uma admiração por ela, não só como pessoa, mas como o talento que ela tem pelo processo criativo. Então, assim, a questão da roda, para nós, foi muito complexa a viabilização. Não foi fácil. Nem tanto o fato de encontrar, de fazer com que ela tivesse uma proporção legal, porque rodinhas pequenas existem. Lembra? Não ia ter impacto, né? Eu até ia perguntar, você lembra quantos metros? O tamanho eu dela? já nem lembro mais, foram tantas Vou opções. até procurar aqui. Só contextualizando antes da Natália continuar, Boa. essa foi uma das ações que a Baobá realizou, né, executou junto com a Aninha. Aninha, próxima convidada do podcast, hein? Você não escapa da gente. Foi uma roda gigante que aconteceu aqui na Bahia Farm Show para a AgroSul, que é uma concessionária da John Deere, e que foi assim, uau! Como nunca teve uma roda gigante antes na feira.
E virou um ponto de localização. Olha, Sim. fica 2 quadras da roda gigante da AgroSul. Olha, a roda gigante, estou embaixo da roda gigante da AgroSul. Sim. As crianças queriam E participar. eu né? achei um barato até a sensação, porque especificamente nesse Bahia Farm Show a gente estava com 2 projetos, né? Que era a roda gigante da AgroSul e com o stand da Origio. E enquanto a gente transitava como agência mesmo pela feira, muita gente falava, é a agência da roda, a Natália da roda, a agência da roda, não sei o que da... Então, assim, foi muito legal. E a gente realmente enxergou a proporção, porque assim, aí eu acho que a diferença de você lidar com o marketing que não é o agro e o marketing do agro. É aquilo, é uma roda que para São Paulo, no Lollapalooza tem, no João Rock tem. Já é praxe, né? Sabe, assim, o Rock in Rio tem. Então, em grandes eventos, isso já é algo até esperado. Porém, quando você vem para o Oeste Baiano, numa cidade onde não tem uma roda gigante na cidade, e você consegue trazer uma na proporção com que ela foi trazida, isso em é questão importante. de tamanhos, ela é muito etc. grande, essa. Então, só o transporte desse bicho aqui não é brincadeira, né? Então, assim, A logística é muito encarece complexa. super o projeto. Então, assim, não é só o fator... Talvez se eu quisesse ter colocado essa roda numa feira em Ribeirão Preto, por exemplo, no AgriShow, Não seria tão não impactante. seria tão e nem tão caro. E nem tão caro, Então, né? são 2 fatores que eles se complementam. E até retornando um pouquinho na questão que eu falei, da gente poder ter essa sinergia de criação com o cliente, realmente o cliente falar assim, você acha que dá para colocar uma roda? Dá. Vamos? Sim, claro. Você se empolga com aquilo, porque foge Ele até abraça um o pouquinho. projeto. O cliente abraça, a gente abraça. Então, acho que esse incentivo mútuo, dessa colaboração bilateral, agência versus cliente, isso assim, realmente algo fantástico. É o que constrói as boas ações, exatamente. né? Além dessa roda gigante, foi muito legal, foi uma ação muito interessante. Vocês fizeram na verdade, vocês fizeram todas as, né, todo o nascimento da Origio, que foi uma empresa que gerou muita conversa em relação ao agro. Sim. Nasceu grande, né? Nasceu gigante, mas ela nasceu muito com um contexto muito forte. Ela nasceu com cheiro, eu falo isso, é incrível, né? A Origio nasceu com cheiro. E isso veio uma criação da Baobá. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, esse case, porque eu acho que é realmente um case de muitos tópicos que são inspiração para a gente entender e aplicar em diversas vieses, né? Em diversas outras empresas. Não Pra mim, eu acho que, antes até de falar do case, eu acho que existem algumas... existiu uma responsabilidade muito grande, apesar da gente... né, já trabalhar há muitos anos já com corporações grandes, multinacionais e etc. Mas uma coisa é você trabalhar com algo que já está rodando, outra coisa é você lançar algo que é uma fusão de 2 gigantes, né? Então a gente brinca que aquilo, dentre vários lançamentos, são poucos lançamentos que existem desse tamanho que já lança nesse porte. São muito poucos os lançamentos que a gente teria essa oportunidade. E então foi uma grande responsabilidade para quem não, né, por contexto aí para o pessoal que está acompanhando o podcast. A Origio é uma fusão, é uma joint venture da Bunge com a UPL, né? Então são 2 gigantes do agro. E 2 empresas muito diferentes culturalmente no agro também. Então, assim, a gente teve vários desafios ali dentro para conseguir achar um consenso. E foi do zero, assim, de não ter absolutamente que a gente chegou nada. A Origio era mato. Era mato. E aí agora a gente veio acompanhando todo esse processo, né? E quando a gente, pra você ter uma ideia, quando a gente chegou pro projeto da Origio, ela já tinha o naming, a gente não deu o naming da Origio e nem o formato inicial do logo, a gente só reestruturou um pouco o logo e depois refez todo o processo de identidade, KV, o branding guide, tudo acabou vindo da gente, porque, né, naquele momento. Obviamente até é um projeto que não nasce da noite pro dia, né? Então há anos já estava ali em namoro. Mas a gente chegou no momento em que eles não tinham nem ainda a autorização para estar no mercado. Então a gente ainda estava entendendo o que ia ser Origio. Se ia existir, sabe? Assim, se ia ser. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente chegou num momento muito
inicial, Embrionário muito embrionário. E foi muito bom, porque a gente conseguiu realmente colocar uma visão diferenciada ali em toda essa produção imagética, em toda a construção, desde uma tagline, a um manifesto, toda a parte de conceituação mesmo, inicial, que se propôs ali naquele momento. E aí, a partir dali, a gente veio acompanhando todo o processo da origem. Estamos lá até hoje, desenvolvendo um FI bem robusto. Falamos a mesma palavra. Que sintonia, hein? Uma sintonia de anos e anos. Mas é mesmo, porque até o que o Ti comentou, né? Que os FIIs que a gente atende ali não necessariamente são FIIs de mídia social. A mídia social, ela é um pedaço. Né? Uma fatia. É uma fatia muito expositiva, claro, mas ali a gente também tem atuação em toda a parte de endo, né? Toda a parte de construção de peças, né? Bem estruturais. Eventos. E aí eu ia entrar nessa parte. Então a gente fez todo esse, digamos assim, toda a iniciação da origem nas feiras agro, por exemplo. Então esse ano a gente fez um tourzinho bem considerável, assim, em volumes de estandes e tal, com um conceito diferenciado, porque a origem ela tem um conceito diferente no agro, que é aquela coisa do, a gente até brinca que é um cartão black. Né? Ela tem esse acolhimento do produtor. Então, a nossa missão, quando a gente foi conceber o stand, não era para ser um stand grandioso, cheio de demonstrativos e produtos, porque eles têm um full portfólio, né? Então, eles têm é muito grande. Eu falo que o argumentário de venda deles, acho que foi a peça maior que já saiu da Baobá na vida em termos de volume de slides, né? Porque é uma coisa bem robusta mesmo, o portfólio também. Vende de tudo, de né? tudo. É literalmente quase o nosso ciclo posto completo. Ipiranga, né? Foi uma boa analogia. Mas nesse ponto, assim, a gente teve ali muito desafio de fazer com que esse cliente sentisse esse acolhimento. Com que ele pudesse chegar e sentir que ele estava na sala da casa dele sendo atendido pelos consultores, pelos GS, enfim. Então, esse foi o nosso desafio de conseguir traduzir isso de uma maneira não grandiosa, porque não é esse o ponto da origem. A origem ela é comedida no sentido de ser o parceiro. Então, a gente também tem que ter um controle... De não ser maior que o parceiro, mas também entender que é uma grandiosidade, sim, porque eles herdam a grandiosidade, né? E, inclusive, o fator da gente entrar na origem, a gente acabou até desenvolvendo projetos junto com a Bung, que também até um projeto recente deles, que é o lançamento da fintech da Bung, chama Fincrop. Então, ali a gente fez todo o processo de naming, o processo de branding, identidade. Então, todo esse pacote de chegar no mercado da Fincrop foi com a gente. Então, assim, a gente acaba indo, a gente vai, como dizem, capilarizando, digamos assim, a nossa atuação para quem estava olhando de fora, né, do projeto, a gente já vê a Origem vindo forte, grande. Claro, ela tinha 2 empresas muito grandes por trás dela, mas ela já surgiu forte, parecia que ela já estava há anos no mercado. Ela veio muito bem estruturada, exato, né? E aí que está a importância de participar da equipe, de ter uma equipe especializada participando desde o nascimento da marca. Não, exatamente. E tem uma coisa que pra gente, em questão de realizações nossas, assim, perante clientes, a Baobá, ela não nasceu 360, com várias colunas e fazendo tudo, e ela meio que foi se tornando 360 num curto espaço de tempo, porque é mais prático, primeiro, para o cliente, né? Hoje em dia, as corporações e em todas as empresas, o time de marketing é muito pequeno, né? Então, você gerir ali diversas agências diferentes para diferentes áreas, começa a ficar custoso e complexo, né? Tempo e tudo mais. E aí a gente foi meio que sendo empurrado a atender diversas áreas. E tem uma coisa que é um orgulho muito grande que a gente tenta a todo custo, que é essa coisa da homogeneidade, né? Antigamente, até antes da gente se autoproclamar 360, a gente tinha uma tagline que era comunicação integrada, que é essa intenção dessa homogeneidade, né? Onde você tem da peça mais básica do endomarketing, né, de uma peça interna de comunicação ao evento, ao lançamento, ao site, a uma plataforma, ou ao app, ou aí no principal touchpoint ali
dos usuários e dos clientes, que é a rede social, a mesma harmonia. As peças, elas se conversam, elas têm uma lógica, elas têm a mesma estrutura visual, o mesmo conceito sendo contado e tudo muito bem alinhado. E a Origem a gente conseguiu, até agora a gente sempre consegue, assim, num desempenho muito alto essa homogeneidade de comunicação e estética, assim. Isso legal. É uma coisa muito legal, porque a gente tá com todo da marca, né? Não só no estético, na comunicação, como no conceito, né? Tem até um case legal pra gente mostrar da Origem, que foi um evento, né? Conta aí, Nath, como foi esse evento? Qual deles? Da Amazônia? Um deles, isso. Esse daí eu falo... A nossa questão de não falar não também nos levou para o meio do Rio Negro, na Amazônia. Foi também uma criação nossa, obviamente, ali todo o processo, porque conceitualmente esse projeto era a Origem, ela tem um número específico de produtores, enfim, que eles atendem, né, os agricultores que eles atendem, e a gente tinha a responsabilidade de criar eventos de diferentes escalas mesmo, para que a gente tivesse ali os recortes, digamos assim, de clientes deles que estariam ali, enfim, participantes desse... Então, esse daqui foi um evento que foi realizado para 80 casais de agricultores. E o que era conceitualmente esse projeto? A gente estava fazendo justamente essa joint venture que existiu de Bunge com PL, a gente transferiu isso para essa ideia de Rio Negro e Solimões, tipo o cruzamento das águas. Legal. Então, todo o evento se deu em torno disso. Um evento complexo, muito de uma realização muito complexa, sim, porque a gente entrou com mais de 16 toneladas de equipamento no meio de uma plataforma no meio do rio. Por contexto, né? O evento ele foi num flutuante, né? É um hotel flutuante, né? Na verdade, são vários anexos. E literalmente no meio do rio, até por representatividade, né? Sim. Teve o lance do encontro de dois gigantes, que era o tema, né, do evento. E por curiosidade tem até eu aí, né? Eu nunca vou nos eventos, nesse tem eu. Mas o que é interessante, assim, foi um super desafio. Não foi fácil a realização, porque percalços regionais mesmo. Não é fácil. E ainda, por exemplo, a gente teve um dos dias uma chuva gigantesca que deu em Manaus, 1 grau, e que simplesmente acabou com a energia da região inteira. Evento é sinônimo de imprevisto, né? Não tem. Então, assim, você estava no meio do show, Luiz. Então, a sorte é que a gente tinha 2 geradores. Tinha um gerador reserva que segurou a onda até que voltasse a luz, que acabou a energia no meio do show. Falou, meu Deus, agora ferrou isso aqui. Mas é porque, assim, realmente é uma região complexa, uma região linda, uma região, assim, o que foi o interessante? Eu acho que a memória do que ficou para quem foi, que é esse que era o nosso objetivo. A experiência. Então, a gente cruzou com alguns produtores, agricultores no pós, né, em outro evento que a gente fez, inclusive, para ele, e a gente teve um feedback muito positivo, porque por mais que a gente passe um certo perrengue no sentido de fazer com... Essa é a sua definição, Natália. Certo perrengue no meio do show, no dia mais importante, milhões investidos, acabou a luz. Certo perrengue. É um certo perrengue. Acontece sempre. Uma pequena taquicardia, um infarto do miocárdio, mas independente disso, eu acho que essa memória construída, ela é muito válida, né? Ela traz algo diferente. Porque esse produtor, ele está acostumado com tudo do melhor. Puta, é isso que eu ia falar. Como surpreender ele? A gente muito tem complexo esse desafio, é complicadíssimo, porque a gente... É aquilo, né? Pô, já viveu tudo, já tem tudo, né? Óbvio que essa é uma faixa de cliente específica. Sim. E aí sempre vem aquela demanda pra agência, que aí a gente não tá falando nem só de Origem, né? A gente tá falando de outros clientes também. Aquela demanda de, então, precisamos fazer algo diferente. Que ninguém nunca fez antes. Você fala,
pacotes, Tchan. tá? É, Vamos lá. tchan. E aí, o Aí você principal faz o desafio- ornitorrinco, né? Aí você cria... Não, a gente cria uns bichos mais bonitos, vai. Mas brincadeiras à parte, assim, o que eu acho que a gente tem essa consciência, mas eu acho que nem todo cliente tem a consciência, isso falando de um geral, né? sim. Não especificamente do agro, mas o cliente no geral. Na verdade, quem é o cliente da agência? Não é o nosso cliente, é o cliente do nosso cliente. Exato. E quando a gente tem muito essa consciência, mas nem sempre as corporações têm essa consciência. Então, às vezes eu falo, poxa, é muito legal, muito bacana, mas o importante é chegar na ponta. E às vezes eu sinto com algumas empresas, e isso no agro eu sinto também, não é só na selva de pedras, a gente sente que é muito importante fazer com que realmente aqueles materiais, que são materiais produzidos com esmero, com muita dedicação, com muitos pontos de atenção, que às vezes o cliente não chega até isso. Tá muito lindo para o C-Level, tá muito lindo para o CEO, tá muito lindo mas não está necessariamente atingindo o cliente na ponta final. Nossa, Tem que se colocar no lugar dele, né? Eu sei que a gente está falando, né, aqui uma fração específica de agro, mas tem outras áreas que, gente, a gente brinca que contratam a agência pro C-Level. Para os executivos e para os diretores. Pra agradar Pra agradar É um diretor. volume de material que a gente faz para outras áreas que, assim, diretora C-Level, a gente brinca que a gente é contratado como endomarketing, né? Por mais que a intenção deles seja meio que, não, tudo isso aqui é material que vai estar pro cliente lá na ponta final, mas, não chega um terço. O resto é só afago de C-Level. Mas eu concordo com o que a Natália disse, porque muitas empresas não têm ainda essa percepção de que você tem que fazer a comunicação, fazer as ações para o cliente final, não para você, não porque você está achando bonito e desse jeito você gosta. É isso Não para mesmo. ser Mas não. ornitorrinco. Exato, por ornitorrinco É isso do outro, né? Não, e tem isso mesmo. Eu acho que se você compreende, você tem que sempre se colocar como o consumidor daquela. E eu acho que muitas vezes algumas empresas elas se portam como simplesmente o provedor, não o consumidor. E eu acho assim, a gente já fez outros projetos onde não só era para gringo ver, né, literalmente, como, por exemplo, isso é algo que é muito comum em agências, não sei bem do segmento agro, mas do outro lado da nossa moeda, que você não está muito preocupada se a tua ação ou se o seu projeto vai atingir realmente o público final, mas você quer ganhar um prêmio. Nossa, isso Nossa, tem isso muito no acaba, meio de cara. agência. Então, né? assim, Muito. às vezes a gente fala, gente, não tem nem sintonia com o público final, mas tem sintonia Com com canes. jurados e canes e afim. Então, inclusive, a gente tem a gente vê em agências de grande porte que existe até uma segmentação relacionada às ações e campanhas. Olha, essa aqui é para ganhar prêmio. Essa aqui é para o consumidor. Essa aqui é para ganhar prêmio. Essa aqui Mas o ganhar muito prêmio latente. deveria ser Para o consumidor, Com né? certeza. Exato. Mas foi virando um outro universo. Não estou falando que a gente não tenha que ter a premiação, mas eu O acho que é reconhecimento justamente é muito bom. a vertente pela qual você trabalha para que aquilo seja realmente um motivo de premiação, né? Você atingir o seu público final, você atingir... Óbvio, Não é gente... pra ser só lindo. Exato. Assim, acho que eu fiz publicidade e propaganda e eu aprendi isso na faculdade. Você tem que fazer uma coisa linda, incrível. Mas aí na prática tem que ser linda, incrível e funcionar. Exato. E aí nem funcional. sempre o que está lindo e incrível lá em Cannes, a gente é funcional. Exato. E o Brasil ganhou muitos prêmios. Então, Sim, a gente é muito referência muito nisso, referência, porque né? o brasileiro é muito criativo. Exato. Mas a gente tem que ser criativo e intencional. Sim. E no agro, eu até queria fazer uma pergunta bem específica para vocês. Vocês têm um conhecimento gigantesco, tanto assim, a forma de executar de vocês é muito legal também. Temos um cliente do agro, temos vários clientes do agro. Como é que vocês fazem essa imersão no cliente para entender esse comportamento de compra lá na ponta que vocês não vivenciam, por exemplo? Acho que isso pode ser uma boa referência e inspiração para outras agências que têm essa dificuldade. Sim. Você quer falar ou posso? Posso falar? Eu falo assim, o nosso primeiro impacto
diante dessa imersão agro, inclusive foi aqui, em Mesa da Magalhães, quando a gente fechou o primeiro contrato. É verdade. E a foi gente onde eu conheci teve... Natália. Foi Ju. mesmo. Ah, é? Beijo Foi pra sim. Ju. Ju, tá faltando você aqui. Foi mesmo. Mas aquele impacto ampliou já instantaneamente várias caixinhas que se abriram, até para que a gente compreendesse um pouco melhor aonde a gente deveria chegar. O que a gente fez e continua fazendo? Quando eu venho, por exemplo, acompanhar a montagem de um stand ou acompanhar a montagem de uma roda, quando eu venho a campo, digamos assim, eu não estou aqui só para ver se está ficando bom, pra executar, se a execução está legal. Eu pego o GS e vou andar, vou rodar. Eu rodo, tipo, por tudo. Eu quero ir na plantação de tal coisa, eu quero ir no momento da colheita de não sei o quê. Pra quê? Para que a gente sinta... parece louco, mas assim, vai pegar a energia do que está acontecendo. Mas é isso mesmo. Você vai entender que, tipo, qual é a dificuldade de comunicar determinado Exato. ponto daquela, né? Tipo, em que momento... Então, assim, isso eu acho que é um processo muito importante. Inclusive, eu busco trazer a minha equipe. Quando a gente veio para o Bahia Farm, eu acho que a gente veio até com uma equipe maior do que a gente supostamente deveria para operacionar o stand. Mas por quê? Para eu fazer com que eles tivessem um contato. A imersão. E a imersão. É uma ótima oportunidade de todo mundo vivenciar, Então, né? e não só a imersão do que está ali sendo, né, o que está saindo da terra, mas a imersão de enxergar quem é o produtor que chegou naquele stand. Que tipo de interação ele teve? O que está funcionando ou não está funcionando? Porque tem um desafio, principalmente quando a gente fala de eventos, que é a gente conseguir, por exemplo, colocar elementos de interatividade. A gente precisa de interatividade. Aí você faz... Palavrinha da moda, né? Interatividade exato. e instagramável. E agora é photo opportunity, não é mais só instagramável. Já evoluiu, já tá evoluiu. evoluindo. Aí tô demodê. Tá demodê, você, criadora do agro. Photo opportunity. Mas brincadeira à parte, é essa coisa de, beleza, você faz tudo aquilo. E no final das contas, o que o produtor quer? Ter clareza no que ele está na frente dele. Exato. Ele não quer saber se ele vai apertar um botão, 3 botões, vai tirar uma foto, vai dar uma pirueta, vai dar uma caidinha. Óbvio que a gente gosta Às vezes disso. você até a gente assusta, ama isso. dependendo do produtor, você assusta Exatamente. ele. É uma coisa muito tecnológica, Exato. que não é todo produtor que está tecnificado. Exatamente. É um processo também com outros clientes que a gente acaba lidando do agro também, dessa coisa de você prover a evolução do próprio produtor. Fazer com que aos poucos ele vá chegando, isso foi uma discussão até que a gente teve ontem, numa reunião que a gente teve aqui, fazer com que ele enxergue o valor que existe, por exemplo, num puta de um maravilhoso trator lançamento da John Deere. Como é que ele vai dar o valor se ele não está tecnificado o suficiente? Né? Mas a gente precisa construir isso. Sim. E a gente pode, como marketing, ajudar essa construção. Isso não tem que estar só na boca de equipe de vendas. Isso não tem que estar só na boca do especialista que vai ali fazer uma entrega daquele novo, daquela nova aquisição. Sim. Mas tem que estar no dia a dia. Eu costumo né? dizer que a gente precisa sujar a botina. Quem trabalha com mesmo, comunicação maravilhoso. no agro tem que Maravilhoso. estar no Mas, campo. aí eu sempre trago para essa reflexão também para qualquer dos mercados, porque esse tipo de imersão é uma imersão que a gente meio que obrigatoriamente faz a qualquer tipo de mercado com os times, né? Porque a gente monta os times de cada atendimento e a gente brinca muito do achismo de quem é o cliente. Porque o que acontece? Se você não vai a campo, por mais que você seja um designer, por mais que você seja um planejamento, por mais que você seja um GP, qualquer dos cargos que existam, você acha que você sabe quem é o cliente. Quando você figura ele, quando você consegue ter um touch point ali com o cliente, com o nosso cliente e o cliente do cliente, que é esse que eu estou falando principal. Aí você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Você consegue entender a realidade de, como esse cara como essa mulher o que ela faz, aonde ela vai antes, como que ela senta para a reunião, qual é o momento de tomada de decisão. Você consegue começar a solidificar isso.
e não mais um achismo, né? O marketing, ao longo do tempo, errou muito achando que sabia quem era o cliente, né? E aqui no agro, é aquilo que vocês falaram. Se você não suja a botina, quantas vezes a gente foi para fazenda aí, até questão de amigos, tal, de projetos paralelos, tal. Conta legal, peraí, vamos lá, como que é? Vai até, entra no trator, anda no trator, vai, volta, não sei o que lá. Que evento que tem? Que feira que tem? Vai lá. Óbvio que tudo é investimento, né? Até por isso, muitas vezes, pode ser uma opção, vale a pena de escolher um segmento e mergulhar de cabeça nele, porque tudo é investimento, é passagem, é uma série de coisas, né? Uma série de coisas ali de gasto. Mas sem essa imersão, você tem uma esteira de produção que você vai fazer, vai achar que tá bom. Você vai igual atirar no algum escuro, outro. na verdade, Sim. né? Não vai alcançar o objetivo. E um erro que, até complementar, Thiago, vou te interromper um pouco. Tranquilo. A gente precisa ter consciência de que esse achismo não parte só da agência, muitas vezes parte do cliente. Meu cliente, ele é um cara mais velho e ele não faz isso, ele não usa TikTok. Aí você vai pro campo, tá lá o senhorzinho assim, olha esse vídeo no TikTok, olha o TikTok aqui. Então a gente comete muito erro de personificar o produtor rural igual banco de imagem. A camisa, banco de imagem. xadrezinha vermelha. Não, é sofrido. Chapeuzinho. Então assim, a gente vem aqui no oeste da Bahia, o produtor rural, ele usa uma camisa de marca, ele tem uma caminhonete boa, ele vai pro campo sim, ele usa um chapéu bom, ele não usa um chapéuzinho de palha. Aí você vai lá para onde meu pai mora, no interior de Santa Catarina, que é outro olhar. Aí o produtor, ele usa uma camisa bem velha para ir para a roça, que é aquela roupa de roça, assim, que é tipo que nem a gente pra não usa ficar de pano gastando. de chão. Exato. Usa a roupa bem velha, as coisas tudo mais velhinha para ir para a roça. Mas ele é um cara que tem um valor de investimento muito bom para a região. Então, a gente está num país continental. E o agro tem muitos perfis diferentes. Muitos perfis. E muitas vezes a empresa, ela sabe com quem ela lida. Mas nesse olhar de marketing, de entender gosto, né, esse detalhezinho, eu já vi muito gerente comercial, já vi muito dono de empresas de pequeno, médio e grande porte errando no seu olhar em relação ao marketing. De falar assim, nosso cliente não está online. Eu falei, mas ele não toma decisão de comprar no WhatsApp? O WhatsApp é online, né? É uma ferramenta. Não é offline, né? Sim. Ele mas não vale. Eu falei, você não tem grupo do WhatsApp com os produtores? Então, a gente contextualizar, porque esse erro... é muito fácil a gente falar que a agência erra nesse sentido. Mas o cliente erra muito. Mas, Mas isso falta muito CRM, né? Isso, o gancho que eu ia entrar. Não tem. A gente chega e às vezes eu falo assim, legal, a gente tem uma base de CRM para trabalhar. Quais são os dados que estão imputados no seu CRM? Eu sei a idade desse cara, eu sei que ele mora não sei aonde. Na maioria das vezes, os dados mais interessantes, para eles, mais importantes, são dados relativos à estrutura comercial. Né? Não a pessoa física desse produto. E aí, comercial. E às vezes, para o marketing, quando a gente tem os dados de experiência, de consumo, dados amplificados ali. Eu brinco com eles, eu falo, gente, por favor, descobre qual é o time de futebol que esse cara torce. Exato. Me fala o que ele tá tocando no Spotify. Ou se não é no Spotify, se ele tá tocando disco na casa dele ainda. Entender mais a fundo quem que é, né? A gente teve um insight legal lá no RD Summit de que muitas empresas têm vários dados, mas não usam. Não usa, tudo engavetado. Não sabe nem organizar, né? Exatamente. Então, a comunicação, o marketing ajuda o vendedor na ponta a vender melhor, a atender melhor o cliente. Sim. Eu tenho um caso engraçado dentro de casa que já chegou vendedores na fazenda lá do meu pai. Meu pai, ele sempre tá com uma blusa tudo rasgada, o chapéu lá, se ele tá de chapéu, e aí chegou um vendedor, chegou pra ele pedindo onde que tava o dono da fazenda, né? E ele falou, tá ali. E mandou lá falar com outra pessoa. Então ele não tem nem noção de que era ele. É complicado. E aí o marketing, ele vem
para ajudar total isso aí. Então, você tem mapeado quem que é o cliente. E se sair aquele vendedor que estava anos lá naquela região e entrar alguém novo? Sim. Ele vai ter que aprender do zero a entender qual que é o perfil daquele cliente, então, quem está ali. Então, se ele tem uma base... Ele tem uma diferença. Tem um ponto que eu acho que é muito diferente do trabalho do agro. E isso eu acho que para mim é a maior diferença, se eu puder usar e falar que é a maior diferença. Olá. Entre o que é o agro e o que é o... Olha o corte, olha o corte. Peraí, respira. Fala bonitinho que a gente vai usar essa parte. Não, é brincadeira à parte, mas por que eu acho que isso é o maior diferencial entre o agro e o não agro, vamos colocar assim, porque como a gente não é segmentado, a gente atende diversos outros segmentos diferentes. O agro, quando a gente está falando, é um B2C, que na verdade é um B2B. Por quê? A gente está falando de grandes grupos para... o cliente do meu cliente geralmente é um grande grupo agrícola. Porém, quem é que toma essa decisão real? É uma pessoa. É uma pessoa física. O agro ele tem essa junção, essa relação completamente associada. Então, geralmente é o CPF que está falando pelo CNPJ. Diferente, por exemplo, de outros segmentos que a gente segue, porque se eu estou falando no varejão, é nos milhares e milhões. Então, é muito complexo você falar na individualidade. Você chegar realmente naquele CPF que você quer conversar. E quando eu estou falando de Big Tech, por exemplo, aí sim é um B2B totalmente... Aí é o B2B frio, né? Aquele que eu estou falando de empresa para empresa, é corpo diretivo, é conselho e é isso que vai resolver. No agro, não. No agro é o B2BC. Até o que o pessoal chama de B2Age, né? B2Human, né? Então, você tá onde você está fazendo negócios com um humano, com uma pessoa, né? Então, assim, realmente, eu acho que se eu pudesse elencar a maior diferença na forma de comunicar, é entender que você está, sim, vendendo o teu produto para um grande grupo agrícola, mas que, na verdade, quem está decidindo é o pai com o filho, é o marido com a esposa, e essa relação familiar, ela é totalmente inerente ao que é o agro. É um vínculo direto. Então, quando a gente vai pensar numa ação, por exemplo, até que a gente citou da Orígio lá na Amazônia, eram para os casais. Eu não era só uma pescaria, né? Não era. Eu não estava pegando o produtor, eu não estava pegando a mulher, eu não estava pegando o filho. Tinha pai com filha, tinham primos, mas o conceito do evento todo era para um casal. Para que ele tivesse ali essa oportunidade de, em conjunto, ouvir também a proposta de valor da Orígio, digamos assim, para que eles pudessem tomar ações conjuntas futuras. Então, eu acho que isso é importante, a gente ter esta percepção de que estamos falando de família. E tem uma coisa que também é uma distinção do agro, né? Reforçando até o que a Ana falou, que é o ponto do poder de decisão das grandes compras, das grandes contratações. Ele passa por um núcleo, um mesmo núcleo, né? É um núcleo central decisor que é de muito fácil acesso dentro do mundo agro. Quando você trabalha outros B2B, né, como agência, é muito complexo porque os poderes de decisão eles são muito desencadeados, eles estão muito disseminados dentro da corporação. Então, no agro, a gente enxerga muito mais centralizado isso. Então, é mais controlável para você conseguir fazer ações. É mais figurativo para você conseguir realmente criar para uma situação específica. Quando você fala de B2B para corporação, aquela pessoa que você tem que atingir é mais uma engrenagenzinha no meio de uma máquina gigante e às vezes ela é uma que vai decidir, mas na verdade que 15 pessoas podem decidir. Então você perde essa possibilidade de ter um contato muito vinculante, de ter uma coisa personalizada, de ter uma coisa que realmente atinja. Afinal das contas, o marketing
é você conseguir se conectar, atingir, né, de forma a encostar mesmo, né? E não fazer coisas ali institucionais e aleatórias, E né? é uma vantagem realmente do agro, né? Assim, 90% a tomada de decisão é do produtor. Então você não precisa Exatamente. inventar a roda. É. Né? Sim. Você pode fazer um muito bem feito, feijãozinho com arroz, Exatamente. fazer um bife a cavalo ali, ó. Vai ficar feliz. Ceboladinho. Ó, a gente tá quase no final desse episódio, por única e exclusivamente que tem um avião a ser pego. E hoje tá nublado, então assim, tem só 2 pra parriciga, né, as coisas assim. Mas eu queria fazer um comentário que, na verdade, é uma frase da Natália. A Natália falou assim, essa Natália, né? Não a outra Natália. Mas Muitas ela Natálias. falou assim, no agro, geralmente, a gente não precisa obrigatoriamente do marketing para vender. Então, como é que a gente prova valor do marketing? Esse é a questão. É bem complexo e é verdade, porque assim, o agro ele é geralmente o que você está ofertando é uma necessidade. Diferente de outros casos que eu até comentei com vocês, que a gente já teve cliente que chegou para fazer branding de marca sem necessariamente ter o produto plenamente definido. E no marketing do agro é completamente ao contrário, porque o produto já está ali, ele é uma necessidade. Testado, validado. Exatamente. Então, assim, poxa vida, por que eu tenho que fazer ação? Obviamente que nós estamos aqui também um pouco mais respaldados por metas que são colocadas anualmente e que precisam ser atingidas, então, de alguma forma, a gente tem que fazer parte daquele circuito. Mas eu acho assim, existe um problema que também não é só agro, mas todos os segmentos que a gente atende, que existe um vinculante de marketing e vendas que geralmente estão sob um mesmo guarda-chuva e que complica ainda mais a prova de valor do que o marketing realmente pode executar. Então, a gente vê que, às vezes, há uma supervalorização da equipe de vendas, que obviamente, que ela tem que ser supervalorizada, só que se ela não está munida de artifícios, de outros agregadores de valores para provar para o cliente que aquilo é realmente melhor, que aquele produto às vezes é mais caro, mas ele é compensatório, isso é só o marketing que vai fazer. Né? Isso é marketing feito, inclusive, pela equipe de vendas, porque a forma Exatamente. de você argumentar isso é a essência do marketing. Né? Exato. Então, a gente está... O marketing, e aí não sou eu falando, é o João Branco, do McDonald's, que fala, marketing é servir, é você resolver algo para o cliente. certeza. Então, a gente faz isso através de diversos departamentos. Sim. Mas E difícil essa particularmente- mensuração, né, Natália? De como vamos mensurar um Exato. resultado de marketing, sendo que o marketing ele foi pensado para a equipe de vendas. E a vendas que leva o louro, né? Sim, Então, nem assim, sempre não, e aí- vai gerar só um resultado financeiro, uma ação de marketing, Exato, né? nunca. Tem N benefícios que ela... Não, e aí também é importante que o cliente entenda a diferença, né? Exato. Porque a gente tem dois tipos de marketing que a gente vai desenvolver ali, que é o de posicionamento e o de conversão. Né? Então, geralmente a conversão, eles atrelam 100% a equipe de vendas. A equipe de vendas que vendeu, o gerente de vendas arrasou. E por que ele arrasou? Né? E como que a gente expõe isso? E vem um outro ponto que eu já até tinha falado que seria importante da gente abordar aqui, que é a questão de que o agro entende que existe um calendário fenológico e que ele tem que ser plenamente cumprido por todas os departamentos, digamos assim, e incluem o marketing nisso. Então, eu já ouvi não de um, mas de mais clientes desse segmento que assim, mas você está fazendo esse ano, você pode praticamente replicar o ano que vem, a agenda é praticamente a mesma. Você corta 2 pulsos, porque não é isso. Então, poxa, que incentivo que eu vou ter para um produtor acompanhar a minha mídia social? Que incentivo eu vou ter para o produtor de abrir uma comunicação, seja ela via e-mail, seja ela via WhatsApp, seja ela por qualquer coisa que chegue na casa desse cara. Se eu não estou sendo interessante, para que ele vai abrir? Para que ele vai entender? se eu vou ficar repetindo todo ano a mesma coisa. Exato. Sendo que todo ano nunca é igual. Nunca é igual. O agro é um nem o ser próprio vivo, calendário. assim. Né? Tem que se Então, adaptar. O exato. agro, ele tá a céu aberto, ele muda. Então, Exato, ano passado boa. a gente estava falando nessa época já de... Chuva. Tava quase terminando o plantio e tava tudo certo. Esse ano tá todo mundo aí esperando, faltando né? chuva, ninguém plantou. Então, tem que ter esse ajuste. Jogo de cintura, Exato, né? tem que conhecer. Exato. Mas eu acho que tem um diferencial que aí
a galera que enxergar isso, os clientes, né, os nossos clientes que vão enxergando isso, eles vão ficar um passo à frente, porque o agro, ele, como a Ana comentou, aquilo, ele é funcional, assim como vários outros setores do B2B, que ele é funcional. Então o marketing está lá como um suporte, mas não como vital para a venda, né? Mas os clientes que entendem que não vou só fazer o básico, eu posso me despontar isso, não à toa que tem alguns que, né, todo mundo conhece aí, que sempre vem com alguma coisa nova e tem muito mais mídia e tem muito mais posicionamento de marca do que os outros, mas ainda o volume é muito pouco. O agro é muito grande e tem muita marca de agro, muita empresa agro que poderia se despontar mais se não usasse o marketing só como um apoio comercial. O marketing ele tem um peso de posicionamento de marca, de awareness muito grande, que o agro ainda não usa muito. Não dá para generar. Acho que vê ainda como setores diferentes, né? E o apoio, né? O apoio do marketing para venda assim, de materiais, de coisas assim, o básico, precisa de um stand, coisas meio básicas que quando você chega com uma roda, a roda não é um stand, tá? Dando só um exemplo figurativo que vocês chegaram a ver, mas assim como várias outras coisas, como que você vai mensurar a conversão ali? Que tá apoiando a equipe de vendas ali? Praticamente nada. Mas o awareness disso, o posicionamento de marca é muito maior, grita muito mais alto. Obviamente que é AgroSul, é uma John Deere, né? Tem essa estrutura. Mas tem muitos outros que não estão nessa escala, que poderiam se despontar muito, ter uma sensação de marca, de empresa maior, e que ajudaria consecutivamente no reflexo das vendas, se não utilizasse só para dar o apoio básico para o comercial. E eu vou entrar num ponto que eu acho que é polêmico, mas que eu acho que é muito importante. Eu acho que o agro se esconde no agro. É verdade, é um nicho para o nicho. É um sai da nicho bolha. para o nicho. E quando a gente começa a ver numa TV, num jornal, o universo agro sempre de uma maneira deturpada, completamente deturpada, por que isso acontece? Porque ninguém chega até o agro. O agro está escondido para o agro. Ele faz marketing para ele mesmo, ele se expõe para ele mesmo. Entendo, 100%. A funcionalidade está acontecendo, ainda assim puxa o PIB do país lá para cima. Então, assim, por que eu vou mexer nesse time se está ganhando? Né? Então, eu entendo. Só que quem essa mexe postura. está na frente. Mas quem mexe vai para frente, exatamente. Então, se alguém quebra a perna, né? Tipo, você tem uma substituição ali. E um ponto de dor do produtor, das empresas do agro, é verem outros setores falando mal do agro. Então, como eu vou mudar essa realidade? A realidade. Eu tenho que Só que você tem que se fora. aparecer. Você tem que aparecer. E o agro não se preocupa em aparecer. Às vezes a gente dá valor para grandes empresas, para grandes acontecimentos, né? A gente tem cliente, por exemplo, eu atendi Ambev. Nossa, você fala que você atende Ambev, é fantástico. A gente atendeu Santander, Mafre, Kawasaki. São clientes que estão ali no nosso portfólio, que quando você fala isso, o ouvido de quem está ouvindo, nossa, mas olha, fizeram isso. Aí você fala que você atendeu a Bunge, você fala que você atendeu a Syngenta. Quem é Bunge? Quem é Syngenta? Só conhece quem é a capital nichado. Não sabe do que a gente está falando. Então pode ser que as capitais mais centro-oestes, assim, obviamente, tenham um pouco mais desse perfil de conhecimento. Mas o que é urbano? Mas o urbanão lá do Sudeste não faz ideia. Você chega contando, e eu falo assim, eu conheci um Brasil, principalmente nesse ano, que é um Brasil próspero. É um Brasil para frente, é um Brasil crescendo. E quando você está na capital, as pessoas têm uma noção, isso aqui está uma loucura, esse país está uma porcaria. Não, gente, abre o olho. Vamos enxergar, por isso que eu falo que é um pouco apaixonante. Você vir pro agro. Até pessoalmente. Pessoalmente. Não, porque, até umas discussões assim, não, porque é superlotação, não tem mais aonde. Gente, não tem mais aonde no nosso bairro lá, que todo mundo quer estar lá. Mas você olha o Brasil, você fala, meu Deus, olha o tanto de espaço que a gente tem, olha o tanto de prosperidade mesmo. A gente ficou impactado na prosperidade, assim. E olha, tendo amigos que são fazendeiros de família e tal, mas mesmo assim
Porque o agro, é um nicho sabe, ó, fala eu pra acho si que próprio. um corte que era bom para vocês Eu já é contei. muito simples. Falta glamour no agro. Não, fala de novo pra câmera. Só não, Falta glamour no agro. só não pode falar sério. que falta o tchan, senão a gente vai galera briga. Não, mas é sério, falta glamour. falar outra? Hã? Falta uma curtição aí. Pra gerar coisas pra gerar curtição. Não, mas é sério, falta um glamour, falta uma situação mais disseminada do agro, que é aquilo que volta na mesma coisa, o agro pro agro. E aí, quando a gente fala em posicionamento de marca, em awareness, pô, se você transborda essa barreira do agro pro agro, o peso de qualquer dessas marcas que já são grandes ou que às vezes nem são tão grandes, mas transbordaram isso, elas vão se igualar às grandes, sabe? Assim, são estratégias diferentes, são estratégias, mas o marketing vive disso, né? Pensar em estratégias diferentes para você gritar mais alto que o coleguinha do lado e poder te enxergar. Mas eu ainda acho que a gente fala assim, uma história recente da Baobá no agro, né? São só 2 anos ainda atuantes diretamente, apesar de termos cases E muito de empresas, divertida. cases de empresas muito grandes que nos credenciam, acho que já de uma forma bem bacana, mas eu acho assim, a gente estando ali tem muito mais do que a gente pode fazer para que o agro deixe de se falar somente para agro, que o agro realmente expanda as porteiras, sabe assim, saia das porteiras e chegue realmente num lugar de destaque em que ele mereceria estar aqui no nosso país. Até por exemplo, volume, só para complementar, até por volume técnico, né? A gente, né, tem um monte de ferramenta de BI dentro da agência tal, e por volume técnico, dimensões, de uma série de coisas, é um volume muito baixo. Por quê? Porque é do agro para o agro e não transborda. Quando você transborda, você alavanca o volume de todo, dimensões, de touch points, de uma forma muito mais considerável. Sim, e eu estava falando de um exemplo. Assim como a gente, né, vocês levaram os produtores para a Amazônia, talvez levar o agro para uma comunidade, né, que não vivencia essa realidade nossa também. Então, né, levar o agro para a Amazônia também seria interessante. Não só a Amazônia para o agro. Então, são olhares, mas um comentário eu preciso fazer e a gente vai finalizar esse episódio, senão vocês vão brigar comigo. É que quando o bichinho do agro morde alguém de marketing, ele não consegue mais soltar. E o contrário é o mesmo, porque a gente tem uma agrônoma aqui que não larga mais o marketing. Eu sou apaixonada, eu São duas sou paixões, suspeita pra falar. São duas paixões que se complementam muito. Quando a gente trabalha pro agro, a gente começa a atender clientes do agro, a gente se apaixona de uma forma que a gente vira defensor. Com não é? certeza. E quando a gente se apaixona pelo marketing, a gente também não consegue não defender o marketing. Olha, não, pera, não é assim, isso. Mas olha, tá muito gostoso. Vou só complementar uma coisa, até para quem estiver ouvindo, que todo mundo também flerta muito em, nossa, as grandes marcas fazer, né, coisas que a gente vivencia. É muito divertido, muito legal estar no agro, até porque o agro não é saturado do marketing. Quando você pega uma grande, né? Quando você pega uma grande ali, às vezes você fala, meu Deus, já fez tudo e mais um pouco, já deu pirueta. É assim, o fazer algo diferente para uma grande de varejo é uma coisa muito difícil, porque ela já faz constante, isso está no DNA dela. Quando você pega o agro, você fala, meu Deus, é uma matona quase virgem aqui, dá para fazer mundos e fundos, trazer referências, porque assim, tá precisando, é um momento, vale muito. Vale. É recompensador para o profissional que atua, né, seja em agência, marketing, enfim, de conseguir realizar coisas que a pessoa fala assim, que ideia genial. E se tu fizer assim, o agro tem dinheiro. Você pode Perto de fazer outras ideia marcas, genial gastando às vezes. o agro é vitário. Então, às vezes a gente tem uma marca que faz até pirofagia, mas puta, sofrido, um budget. O agro tem mais dinheiro. Se ele usar o dinheiro para o marketing, o agro explode, vai virar um... Paixão nacional, nossa meta, aí. né? Nossa, é o ideal. Para a gente fazer essa finalização, nós temos algumas perguntinhas de ping-pong. Não é para explicar muito, por favor, senão vocês vão perder. Tá bom. É para vocês responder assim, a primeira coisa que vem à cabeça, de forma simples. E aí, a Carol, vamos fazer as perguntas. Vou começar aqui para quem aí cada um pode fazer a mesma resposta, tá? Tá bom. Para quem vocês tirariam o chapéu no agro?
Uma pessoa ou por uma marca? Uma Isso que eu tava pessoa, pensando. instituição, marca, o que vocês quiserem. Para quem qualquer coisa. Olha, da minha opinião, até que a gente está vivenciando aqui esses dias, o Chico, da AgroSul, eu achei um cara que tem uma história muito fantástica de crescimento. Nossa, eu verdade. acho que ele é muito um retrato do que é o produtor, principalmente que está aqui nessa região do Matupi-Papá. Eu acho que ele é um cara de tirar o chapéu, sim. Eu complementaria, assim, ser puxação de saco de clientes, mas... Já sei o que você vai falar. Não, aí a própria Bung e o PL por entrar com a história da origem, assim, é uma coisa inovadora para o mercado. E nós, particularmente, somos fãs de um cara que é um mentor de muita Putz, galera, eu que ia é o comentar, Sábio né? Pinheiro. Ele é pra um cara mim- que é um mestre nisso e deu grandes aulas pra gente de agro. Acho que ele é um cara que não poderia passar dessa pergunta. Sábio Pinheiro, ele tá sempre no nosso coraçãozinho ali. Agora- Ele é foda. Agora essa próxima aqui é a pergunta de milhões, ó. Vou anotar, peraí. Prepara para o corte aí, ó. Um conselho para as empresas do agro de como melhorar a sua comunicação. Eu acho que vou até me parafrasear mesmo, para que o agro não faça marketing para o agro. Que o agro expanda seus horizontes por entender que ele tem essa dimensão para isso. Precisa mostrar essa dimensão. E complementando a frase dela, para mim é o próprio corte que eu falei antes. Falta glamour no agro, falta pensar de uma forma mais grandiosa e não só comercial. De uma forma mais impactante, não só comercial. Se adicionar isso, explode. E aí eu vou então fazer o gancho de se a gente precisa se comunicar mais campo e cidade, o que é que falta nessa comunicação? Além do glamour. Além do tchan. Eu acho que aproveitar melhor alguns meios que não são aproveitados em termos de distribuição, que a cidade, colocando assim, ela aproveita assim muitos outros meios de contato. Nós, por mais que sejamos uma agência muito digital já hoje em dia, esse cruzamento das experiências de digital com o mundo físico, a gente dá muito valor para isso, né? Eu acho que essas coisas não se eximem uma da outra. Então, eu acho que o fato de você poder aproveitar esses meios diferentes para que olhar para o que a cidade está fazendo nesse sentido, porque a cidade sabe aproveitar isso. Sabe aproveitar pontos onde você vai olhar e você vai ver o posicionamento maior. Porque o Tia até mencionou essa coisa de olha muito para o comercial. O agro olha para o comercial. A cidade olha para o posicionamento. Eu acho que se a gente conseguir vincular ambos os mundos, eu acho que a gente chega num patamar bem legal. Eu acho que é exatamente isso, experiência, né? O zelar um pouco mais pela experiência e a troca de vivência, né? Porque para quem é do meio urbano, não tem a menor noção do que é uma vivência no agro. E aí é sempre aquela sensação de entender o outro e achar que é algo muito interessante, né? Acho que isso falta um pouquinho, de entender a vivência do agro. E nessa linha, assim, um perfil que vocês indicariam aí para os nossos ouvintes para seguirem nas redes sociais? Deixa eu pensar. Aqui, ó. Conhece esse podcast? Cria.agro. Ó, se você ainda não tá seguindo, essa é a minha dica. Pronto, não precisa mais propaganda. Cria.agro. Acabou. Arrasaram. É esse aqui. A Mônica pagou bem vocês, né? Não, mas é Tá real. no nosso coração. Mas é real. Quantos podcasts de marketing agro especificamente existem? É mesmo. É Só disruptivo. temos nós, por enquanto. Não, então, é isso que eu falo. É um conteúdo mais rico impossível, mais focado impossível, né? Eu acho que Muito bom. vivência Obrigada, vai tudo. chorar. E agora, a gente faz essa pergunta e depois a gente fica assim, nossa, mas é meio tendenciosa. Mas não é essa a intenção. A intenção é realmente a gente valorizar bons profissionais. Quem seria um profissional de marketing agro, assim, que vocês admiram muito, que é referência? Pra mim, eu tenho duas pessoas. Obviamente que é a Ana Marotti. Ana Marotti, porque ela foi uma pessoa que também nos trouxe Perfeita. muito para esse universo. Eu acho que ela está assim, muito à frente nesse pensamento bilateral, desse cruzamento que eu falo. A Ana tem essa intenção. Agora eu vou até
puxar para 2 que estão dentro da casa que a gente trabalha, que são 2 pessoas que eu entendo que têm uma excelente atuação dentro das suas corporações, que é a Roberta da Bung e a Fernanda da UPL. Verdade. Acho que elas são 2 pessoas que elas realmente têm visões completamente diferentes de negócio, mas que eu acho que são muito excelentes no que elas fazem. Dentro de cada negócio, do funcionamento de cada negócio, elas, nossa, são super maduras, super... O início da Origem, a gente teve muito contato ali para essa formatação, né? A Roberta acima ainda da Fê, mas eu acho que elas são 2 profissionais muito realmente dedicadas às corporações onde elas estão e que têm realmente um olhar bem interessante. E eu vou fazer um complemento para as 2 Fernandas da UPL. Vocês estão convidadas a vir nesse podcast. Venham logo para Luiz Eduardo Mandelhães. São 2 profissionais sensacionais. Eu também admiro muito. A Fê é muito gente boa. As 2 são muito gente boa, né? E, por fim, uma empresa... A minha pergunta? Não, pode seguir. Pode ficar, perguntas aí. Não, agora ainda a mesma linha, só que em vez de pessoas, agora empresas. Empresas que vocês admiram, assim, nesse segmento. Vocês comentaram várias aqui muito legais, mas como seria uma empresa? Eu vou querer citar, acho que uma que eu não trabalho, então, acho para poder ter... Mas que eu acho que faz algumas coisas interessantes. Mas que fica a dica para trabalhar, né? Olha lá, estamos aí. Se quiser contratar a gente, ó. Porque eu acho que tem eles fazem algumas ações, tudo bem que eu ia citar a Bayer, no caso, porque eu acho que eles têm, obviamente que eles têm várias frentes na empresa, que também acho que isso ajuda um pouco essa visão multilateral, né? Mas eu acho que eles têm algumas coisas bem interessantes, algumas produções de YouTube que são bem fora da curva, que eles fazem. Eu acho que, assim, vale acompanhar quem está de fora, acompanhar um pouco do que eles fazem. Eu acho que também a presença deles nas feiras, eles têm alguns estandes também interessantes, então assim, eu acho que é bem legal de acompanhar. Uma boa referência. Eu acho que ali tem 2 situações, eu acho que não tem como não falar da Syngenta hoje, pensando até, né, a gente tem muitos dados de saúde de cada marca, né, de pontos de negativo, saúde negativa, neutra e positiva, e o quanto faz mais do que as demais, né? A gente visivelmente enxerga ali a Syngenta como um grande player de marketing do agro ainda, independente do que a gente falou antes, né? Dentro do formato de funcionamento hoje, um grande player. Mas fora isso tem outras menores ali, menores mais ou menos, né? Dentro dessas grandes que a gente está falando, né? A do Alex está fazendo umas coisas muito legais. Pô, Alex é um que... Alex também está convidado. Nossa, Alex, venha, por favor. Alex, ele é sensacional. Alex, Vivi, todo mundo. Mas, a dele tá fazendo umas coisas muito legais. A própria Corteva fez umas coisinhas bacanas, né? Que a gente estava acompanhando. Tem muita coisa legal, assim. Eu só acho que precisa aumentar o volume e ter mais impacto. Mas tem muita coisa legal. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. Espero que vocês corram e peguem um avião. Vou tirar até o salto para sair correndo. Mas é um prazer imenso ouvir vocês. Espero que vocês voltem, porque achei esse episódio muito curtinho para tanta coisa que tem pra gente. Com gostinho de quero mais. Não seja por isso. Foi sensacional. Amei, gente. Obrigada pelo convite. A gente poder falar um pouco também para fora do que é a nossa caixa também é muito legal. Então, eu agradeço demais a participação e espero a próxima. A gente já não gosta de falar, né? Então, nem próxima vez aqui em Lenha a gente vem, mas faz uma vez série. Não tem problema. Uma série. Tira um dia inteiro pro podcast. Isso aí. Obrigada e olha, valeu por você, por ter assistido, ouvido, estado com a gente até aqui, até agora. E próximo episódio espero você também. Tchau, tchau.